Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos. Ó Deus, obrigado. Obrigado por este momento que sempre foi, sempre é e sempre será um momento especial, prioritário do nosso culto ao Senhor, que é a ministração da Tua Palavra. E adoramos ao Senhor quando estamos atentos, com os nossos ouvidos atentos, com os nossos corações abertos para receber a Tua Palavra, para aprender de Ti. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações, porque nós necessitamos alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa fé através da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim como o diabo tentou Adão lá, levando a queda, todos nós somos tentados constantemente por ele. A tentação provinda do diabo, ela é persistente, ela é contínua em nossas vidas. Não passamos momento algum sem sermos tentados. A vida aqui na terra não é um paraíso. É comum a gente ver pessoas que viajam para lugares lindos, contemplando coisas maravilhosas, dizendo: este é o paraíso. Não. O viver aqui, ainda que Deus criasse todas as coisas maravilhosamente e dissesse tudo foi bom, mas o pecado corrompeu tanto que o viver aqui é um deserto. A vida aqui não passa de um deserto. Para uns, uma adaptação, uma melhor sobrevida sobre esse deserto, para outras nem tanto, mas é um deserto, né? Então não é casual de que a primeira ação do Espírito Santo sobre Jesus ali, efetivamente após o batismo, fosse conduzi-lo ao deserto, porque é nesse deserto da vida que nós mais somos tentados, né? Mais nós somos atacados por ele, porque ele vai nas nossas fraquezas, ele atua nas nossas fraquezas. E nós vamos ver desse texto tão importante, essencial na nossa vida, que ele tem tanta coisa para nos ensinar, né?
que cada vez que a gente lê, cada vez que a gente prega, cada vez que a gente ouve, algo novo acontece, algo novo vem até nós, né? E a vida aqui na Terra é um deserto que é amaldiçoado por Deus. O que as pessoas não entendem é que nós vivemos num mundo amaldiçoado. O pecado tornou-se a vida e tudo que nela há amaldiçoada por Deus, né? E nós temos que atravessá-lo da melhor forma possível, sendo luz nesse mundo, sendo sal nessa terra e também resistindo ao diabo, né? Porque senão nós não alcançaremos a Canaã real e verdadeira que Jesus preparou para nós, a terra da promessa, a vida eterna. E nós muitas vezes não estamos atentos a isso. Não foi casuísmo, não foi coincidência alguma esse fato acontecer com Jesus aqui no deserto. Ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. A partir daí, o diabo veio. Na fome, na fraqueza, né? E Jesus, como nosso Senhor e Salvador, né, como aquele que veio de fato satisfazer a dívida do homem para com Deus devido ao pecado, porque só Ele poderia. Ele sofreu no corpo, na pele, em tudo, para que nós pudéssemos entender que Ele é o nosso Redentor e termos a alegria, né, de saber que o nosso Deus é poderoso para resistir e vencer as tentações e as tentativas do diabo, do mundo da carne. Primeira coisa que nós devemos entender nesse texto, e por isso eu estou falando aqui muitas vezes, né, é que o diabo é um inimigo real e poderoso. Eu costumo dizer, aprendi isso há muitos anos, que há duas coisas que o diabo mais gosta. A primeira é que você não acredite nele, na sua existência. Há tanta gente que acha que isso é uma bobagem, mas ele é real. E ele de fato, tem um certo poder, não desde Deus, mas acima de nós. E a segunda coisa é que você acredite demais nele, porque ele é real, ele é poderoso, mas o nosso Deus é verdadeiro e ele é imensuravelmente mais poderoso, tá? Então, olha que o inimigo, ele é tão perspicaz e ele é tão indecente que ele não temeu desferir seus ataques nem mesmo contra o próprio Cristo Jesus. Se ele não temeu desferir as suas tentações, seus ataques diretos e indiretos a Jesus, quanto mais a cada um de nós. Quanto mais a cada um de nós que somos tão frágeis, pecadores, tão suscetíveis, né? Então ele não temeu, ele partiu para cima. Ele viu a fraqueza e pensou: é agora, né? Ele é tremendamente indecente, né? E real. Veja que a Bíblia diz que foi o diabo que oprimiu Jó. Ele disse para Deus disse: olha, viste o meu servo Jó, íntegro, justo, etc. Mas ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Tira para você ver. Então, quando Jó foi atacado, quando Jó passou por aquilo, a obra do diabo por permissão de Deus, porque ele não pode fazer nada que Deus não permita. Ele não é um ser
que controla, que tem o poder, ele só pode fazer aquilo que Deus permite. E ele oprimiu Jó, e nós sabemos tudo aquilo que aconteceu com a vida dele. Foi o diabo também que enganou Davi. Foi o diabo também que fez com que Pedro caísse em perigoso pecado, tanto que Jesus disse para Pedro: o diabo quis te peneirar como um trigo, mas eu intercedi por você. Então veja que a atuação do diabo ela é constante na vida de qualquer um. Dei exemplos bíblicos aqui. A Bíblia o chama de mentiroso e homicida. Aquele que é o adversário das nossas almas. A única coisa que ele quer é nos destruir, é nos impedir de alcançar as promessas de Deus. Um inimigo assim é muito difícil de vencer, porque eu lembro das histórias, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, que tinha aqueles kamikaze, né, que fala, né, os japoneses, que eles eram pilotos e eles pegavam o avião e miravam o avião direto nos navios dos seus oponentes, e ali eles iam para destruir com o avião e eles juntos. Quer dizer, muito mais difícil do que o avião tentar jogar bombas ou metralhar, ele ia para cima, então era muito difícil. Os navios tinham que destruir esse avião antes que ele chegasse, porque senão ele ia se destruir. Então, como é difícil você vencer o inimigo assim, como é difícil vencer os terroristas que, pelo seu fanatismo e sua doença, colocam bombas em si mesmo e vão no meio das pessoas, porque fica difícil de você detê-los, porque eles entregam a sua vida para aquele intento que eles estão fazendo ali. Agora, o diabo é pior do que isso, né? Porque o diabo não morre, o diabo não dorme. Ele constantemente rodeia as nossas vidas. A Bíblia diz que ele é como um leão. Veja que ele se disfarça. Não diz que ele é o leão da tribo de Judá é Cristo, mas ele é como um leão que rodeia 24 horas por dia, esperando o momento de bocanhar. O que ele está esperando? A fraqueza. Ele está esperando o cheiro da carne. Quando a carne cheira, né, ele vem e ataca a sua presa. Ele fica na sutileza. Então, é isso que ele faz 24 horas, constantemente. Ele não dorme. Esse é um inimigo terrível, né? Agora, diferentemente, quando a gente pega a passagem, né, de Daniel, na cova dos leões, você joga, a palavra de Deus diz que os súditos do rei jogaram Daniel na cova. Os leões, há uma música interessante que diz que os leões jejuaram, porque Daniel não foi atacado por nenhum leão, e não era porque eles não tinham fome, é porque Daniel não exalava o cheiro da carne, mas o cheiro do Espírito. Tanto é que quando Daniel saiu, que o rei mandou tirar e levou aquelas famílias daqueles que o acusaram lá para dentro, os leões bocanharam todo mundo. Todos eles. Então, os leões não estavam sem fome. É porque o leão não sente o cheiro, não sentindo o cheiro da carne, ele não via a presa. Daniel exalava o perfume do Espírito. É assim que nós resistimos ao diabo, né? Não somente nós temos que crucificar a nossa carne, como a Bíblia diz, não somente nós temos que vencer o mundo, mas nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Muitas vezes
nós não lutamos nessas três frentes, ou às vezes lutamos em uma e outra e deixamos essa importante de lado, talvez por negligência, talvez por uma opinião distorcida da realidade deste inimigo, esse inimigo das nossas almas, porque nós temos que crucificar a nossa carne, né? Nós temos que tomar a nossa cruz para seguir Jesus Cristo, né? Morrer para nós mesmos, né? E nós temos que vencer o mundo, a influência do mundo, o mundanismo em nossas vidas. Não é o mundo que tem que apagar a nossa luz e nos tornar como em sal insípido, sem poder, sem nutrientes. Nós temos que nos tornar sal nessa terra e luz nesse mundo, né? Mas nós temos que ter uma vitória completa, e a vitória sobre as tentações é na resistência ao Satanás. Você não tem que lutar com ele. A Bíblia não ensina, vai lá e confronta ele. Eu vejo essas pessoas fazerem esse showzinho de enfrentamento do diabo. É um show sem graça, sem nenhum tipo de responsabilidade, porque a Bíblia manda que a gente resista ao diabo, não que a gente enfrente ele, porque ele é mais poderoso do que nós. Então, para que a gente resista a ele, nós temos que nos submeter a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, assim diz a palavra de Deus na carta de Tiago. Então nós temos que resistir a ele, né? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa detectar aqui, né? O diabo, ele vem. Se ele tentou Jesus, imagina nós o tempo todo. E não adianta você negligenciar ou diminuir. Não, deixa aí, só eu sou de Jesus, isso não é nada não. Sim, é. Se você não se atentar, ele te engana, ele te ilude, ele te seduz, ele te destrói. E a maioria das vezes não é ele que busca, ele está esperando a sua oportunidade e nós damos ela o tempo todo. Nós damos ela através das nossas ações e reações. Veja que foi o Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto. Porque você não pode aprender a resistir a nada sem que você passe por experiência. Então, fortalecidos pelo Espírito de Deus, você pode resistir ao diabo. Mas se você entrar com a sua cara e a coragem, você vai se dar muito mal. Muito mal. Então, lembre-se, o diabo é um inimigo real. E é um inimigo poderoso. Nos tenta o tempo todo. Tenta nos enganar o tempo todo. Tenta nos iludir o tempo todo, né? Ele vai criando, contornando, mentindo. Ele é homicida e mentiroso. Ele mente tanto até você acreditar que é verdade. Nós sabemos muito bem essas atitudes. Mente até que as pessoas pensem que é verdade. Essa é o diabo em nossas vidas. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto.